Os dramas e as dores causadas pela obsessão. Esse é o tema do vídeo, em que procurarei aqui, de forma bem racional, bem a miúde, falarmos do que é a obsessão e dos problemas que a obsessão nos causa. Agradeço a você que tem assistido aos meus vídeos, tem se inscrito em meu canal do YouTube, tem também compartilhado o vídeo, tem dado a sua opinião a respeito daquilo que eu comento aqui. Mas a religião espírita tem contribuído para esclarecer problemas que já existiam e os sentíamos em nós, sem que soubéssemos explicar o que eram na realidade. Ao gravar esse vídeo, eu agradeço a vocês, claro, e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho, sempre agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades. Mas voltando aqui ao problema grave que é a obsessão. Em função da falta de esclarecimento a respeito dessas anomalias, geralmente colocávamos a culpa de termos algo que não sabíamos entender. A gente falava no sobrenatural. É mais fácil culpar o outro do que nós mesmos. Colocávamos também a culpa na má vontade de Deus para conosco. Quando a situação não nos é favorável, sempre culpamos Deus. Ou tudo ficava no terreno dos fenômenos mesmo, ou seja, inexplicável. Isso é um mistério, não tem explicação. Na realidade, tudo tem explicação. Conforme a gente vem aprendendo com o Espiritismo, tudo tem uma razão de ser. Porque Deus criou uma lei, chamada lei de causa e efeito, que explica tudo o que acontece conosco. Causa sou eu, as minhas ações. O efeito é exatamente o que ocorre em função daquilo que eu tenha feito. Ou seja, tudo tem uma causa. Mas ao estudarmos a obsessão, nos deparamos exatamente com situações como essas que a gente falou. Fenômenos, né? Felizmente, com o Espiritismo, nós passamos a entender exatamente o que esse grave problema é na realidade. Porque a obsessão, segundo os dicionários, quer dizer, entre muitas coisas, preocupação excessiva com algo, uma ideia fixa, perseguição, domínio sobre os nossos atos e pensamentos. Obsessão é a situação em que somos dominados e não conseguimos enxergar o óbvio, não distinguimos a realidade da fantasia. Teremos então como ponto de partida situação muito corriqueira. E exatamente aí que começa o maior perigo, pois estamos perto do precipício e não conseguimos percebê-lo, ou não nos afastamos dele, ou nos sentimos bem diante dele. A obsessão, ela é feita por espíritos ainda imperfeitos, que se sentem felizes, se comprazem em criar situações embaraçosas para os outros, fazer com que outros usufruam da sua infeliz situação. Portanto, gostam de fazer o mal, gostam de dominar os outros, dominar por dominar. Diante disso, podemos de forma racional constatar que a obsessão somente é praticada por aqueles que ainda permanecem egoístas e orgulhosos. Porque os bons espíritos, ao influenciarem alguém, se utilizam no momento para aconselhar a fazer sempre o bem e combater a influência dos espíritos perturbadores. Os bons espíritos fazem o bem e nos querem bem. Já os espíritos imperfeitos, quando podem, se agarram àqueles que participam dos seus pensamentos e os dominam tão fortemente que muitas vezes conduzem o obsidiado
como se esse for uma criança dócil. Esse domínio será cada vez mais intenso, pois o obsessor sente prazer naquilo que ele está fazendo. A obsessão é um termo genérico que apresenta 3 características básicas, diferentes, explicadas pelo Espiritismo. Existe a obsessão simples, existe a obsessão chamada fascinação e a obsessão chamada subjugação. Na obsessão simples, apesar do nome sugerir, a situação é muito complicada, pois o obsessor, ele entra no campo mental de uma pessoa que deu essa abertura e a importuna psicologicamente, fisicamente ou moralmente. Quando a pessoa está passando por essa problemática, raramente ela se apercebe que está ocorrendo, pois a atuação é muito sutil, ou seja, parece que somos nós mesmos que estamos tendo essas ideias. Então a gente age de forma estranha, mas não tão estranha assim, que nos faz parar para pensar assim: oba, alguma coisa está estranha na minha vida, o que será que está acontecendo? Não, ela é tão sutil que parece que somos nós mudando a nossa forma de agir, mas na realidade não é. Ocorre que não é somente o espírito desencarnado que é obsessor. Nós, espíritos encarnados, também podemos exercer essa influência maléfica sobre os outros. Sim, existem muitos obsessores encarnados que obsediam as pessoas. Muito, isso é muito comum acontecer. Aliás, é muito comum, né? Isso em razão do nosso próprio orgulho, egoísmo e má tendência, querendo fazer prevalecer a nossa opinião sobre o outro. Muito embora isso não possa parecer, mas é uma obsessão que estamos praticando quando queremos de todas as formas impor nossa vontade sobre os outros. Já na obsessão chamada fascinação, nós temos um agravamento da obsessão, pois nos fascinamos por algo ou alguma ideia. Isso nos impede de usarmos nossa razão. É como fecharmos os olhos para fazermos determinadas coisas. Ao fazermos esta ou aquela coisa, a gente tem que estar com os olhos bem abertos. A gente tem que enxergar muito bem aquilo que está fazendo. Porém, fascinados, deixamos de perceber os valores reais e somente damos importância ao que nos é sugerido e nos sentimos tão atraídos que nada mais tem valor, somente aquilo que nos é passado. E olha que a palavra fascinação, ela é bonita mesmo. Tem até uma música que chama Fascinação. Mas a fascinação é muito preocupante. Então, numa relação, num relacionamento, quando a gente fica fascinado pelo outro ou pela outra, a gente deixa de enxergar efetivamente o que existe no outro ou na outra. E isso é perigoso. A gente tem uma confiança exagerada e sem análise daquilo que nos falam. Tornamo-nos fanáticos por uma ideia. Isso ocorre muito na política também. No futebol ocorre também. Na música também ocorre muito. Nós precisamos estar atentos, usar a nossa razão. Nós somos seres inteligentes. Não podemos agir sem pensar, abruptamente. Por isso que um médium fascinado, ele não consegue distinguir a ilusão da realidade. É aquela situação em que fazemos coisas absurdas sem que nos apercebamos disso. Por exemplo, somente o que uma certa pessoa fala é que tem valor e é certo. A gente vê absurdos ocorrendo nas redes sociais e nem assim a gente tem a razão despertada. A gente está fascinado pelo que o outro fala.
Já na obsessão chamada subjugação, a coisa se complica tremendamente, pois a subjugação pode ser moral ou corporal. A situação se torna muito grave, pois nós somos constrangidos a tomar decisões comprometedoras e absurdas, e que temos plena certeza de que são normais. Nesse caso, diferentemente da fascinação, nós somos levados a realizar tais atos de forma compulsiva, ou seja, não conseguimos dominar a ação. Como acabar com esse problema é uma pergunta que devemos fazer sempre. Como se resolve um problema? Enfrentando-o, claro. A obsessão vai desaparecer quando nos esforçarmos para nos tornarmos melhores. Como a gente consegue isso? Trabalhando no bem, através do combate ao egoísmo, no combate ao orgulho, distribuindo benfeitorias, ajudando as pessoas, tratando os outros com respeito e educação. Porque não basta afastar o obsessor, é preciso também ajudá-lo, ajudar o obsessor, fazer com que ele participe de nossa transformação, que ele sinta mudança em nosso comportamento. Através da paciência, do trabalho e do amor que dedicamos aos que nos cercam, reconhecendo nossos erros, pedindo sinceramente o perdão por faltas cometidas, enfim, partindo decisivamente para uma renovação interior, fazendo do amor o nosso maior objetivo. É assim que vencemos a obsessão. É assim que nós fazemos com que o obsessor também se modifique a sua forma de pensar. Porque não é afastar o obsessor que vai acabar com a obsessão. Porque ele vai continuar um obsessor, nos espreitando, esperando a oportunidade de novamente se acercar de nós, se nós não mudarmos. Mas se eu mudar, se eu me tornar melhor, com atos melhores, pensamentos e ações melhores, o obsessor estará observando isso e fará assim: acho que eu não vou conseguir mais o que eu intento fazer com essa pessoa. Modifico-me ou vou procurar uma outra pessoa para obsediar? Aí vai passar a ser problema dele. Mas eu tenho esse trabalho de modificar-me e ajudar esse meu irmãozinho doente a modificar-se também. Então os dramas e as dores causadas pela obsessão são muito grandes e graves, mas são possíveis de serem vencidas. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que você coloque aqui a sua opinião sobre o mesmo. Espero que possa compartilhar também, porque o tema é muito importante e atual. E gostaria muito que você se inscrevesse em meu canal do YouTube, que é onde está esse vídeo por completo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejo que fique bem, que fique em paz.